Pessoal, nesta aula nós vamos observar a diferença entre mito e lenda. É comum, às vezes, alguém chamar um mito de lenda ou chamar uma lenda de mito. Ambos fazem parte do folclore brasileiro, ou folclore de qualquer povo, né? Independente de ser brasileiro, de qualquer nacionalidade. Mas é importante lembrar que existe uma diferença entre mito e lenda. São gêneros muito parecidos, porém com diferenças. Vamos ver. A lenda é uma narrativa fantasiosa, transmitida pela tradição oral. Tem caráter fantástico e fictício. Combina, isso é importante, a lenda combina fatos reais e históricos com fatos irreais ou imaginação. Então, quais são as características da lenda? Primeiramente, elementos da narrativa. Narrador em terceira pessoa, porque ele não participa da história, ele conta o que ele ouve, o que transmitiu para ele. Presença de personagens, como todos os elementos da narrativa, espaço, local, tempo e enredo. Tem a tradição oral, é transmitida, né, oralmente, até que alguém escreve, e sofre alterações ao longo do tempo. Isso é a principal característica da lenda, porque a lenda, de acordo com alguém conta, o outro que ouve conta de outra forma, o famoso telefone sem fio. Regionalismo, uma vez que as lendas não precisam ser iguaizinhas de país para país ou mesmo de região para região. Que é o exemplo no Brasil. Nós temos lendas que são diferentes de uma região para outra. A região Nordeste conta de um jeito, Sul de outro e assim por diante. Já os mitos são histórias fantásticas, com figuras sobrenaturais, como deuses e monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. Aqui reside a diferença, porque a lenda tem traços da realidade, embora seja enfeitada, embora seja aumentada, o mito não. O mito ele não tem nenhuma ligação com a realidade, ele é totalmente imaginário, principalmente por apresentar seres sobrenaturais que não podem ser comprovados historicamente. Quais são as características do mito? Narração em terceira pessoa, assim como a lenda, usam linguagem simbólica. Muitas vezes um mito é para ensinar algo, como se fosse uma fábula, uma parábola, e assim por diante. As personagens são seres sobrenaturais, são seres que não existem no mundo natural, concretos, pessoas de carne e osso, vamos dizer assim, animais. E a ficção é totalmente ficcional, por isso não tem nenhum traço com a realidade. Aqui está a diferença principal entre mito e lenda. A lenda tem traços da realidade. Aquela pessoa existiu, porém criou-se uma lenda em torno dele, quer dizer, enfeitou demais. O mito não. O mito são seres que não existem na realidade, são seres sobrenaturais. Também os mitos trazem fenômenos naturais e sobrenaturais, que buscam explicar a origem do universo, a origem da vida e assim por diante. São histórias fantásticas e, assim como a lenda, traz a tradição oral. Mito ou lenda? Bom, o mito ele possui um caráter explicativo ou simbólico. A lenda mistura realidade com fantasia. O mito busca explicar a origem do mundo, do homem, por meio de seres como deuses, semideuses, que são titãs, divindades. A lenda é a tradição oral, quer dizer, por exemplo, eu tenho a figura de uma personagem histórica, vamos dizer que Dom Pedro I. E aí vai se criando lenda, ou seja, histórias que de fato nunca aconteceram na vida dele, são as lendas. O mito explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, tem a ver com a religiosidade. A lenda explica a história por meio de acontecimentos que foram sendo repassados, o telefone sem fio, e vão sendo modificados. Esse quadro aqui eu não vou ler para vocês, embora esteja pequeno, mas só comentar que o mito, a lenda, na verdade, ela tem evidências históricas, o mito não tem. É importante saber que a lenda tem um contexto histórico, quer dizer, ela acontece num espaço de tempo, num lugar, num determinado momento. O mito não, o mito ele se perde no tempo. E assim, por exemplo, as personagens da lenda são pessoas reais, né, sujeitas à realidade, embora enfeitadas. O mito não, são seres sobrenaturais. Aí nós temos 3 exemplos de lendas. Por exemplo, Robin Hood,
que é o famoso que roubava, arqueiro, que ele roubava dos ricos para distribuir aos pobres. O lendário Rei Arthur, Cavaleiro das Távolas Redondas, da Idade Média. E Lampião, que é uma figura histórica comprovada que existiu historicamente, mas que muitas coisas, muitas histórias surgiram a respeito de Lampião que são lendárias. Por exemplo, agora, os mitos, nós temos a Caixa de Pandora, o mito dos gregos, Ícaro e Dédalo, que fizeram asas para fugir do labirinto, e Ícaro voou alto demais e acabou morrendo, é um mito, e o Saci Pererê, que embora muitos chamam de lenda, mas a classificação correta é mito, porque é um ser sobrenatural, é um ser que não existe na realidade. Então, Iara, Boitatá, Saci Pererê, que todo mundo chama de lenda, mas a classificação correta é mito. Então a gente tem um exemplo de uma lenda aqui, que é sobre Lampião, que botou um dos seus cangaceiros fazer parte do seu grupo a comer um sal por reclamar da comida que alguém lhe deu. E temos o exemplo do mito, que é o Boitatá. Então é isso, pessoal. Lenda tem ligação com fato histórico, mito não tem. Lenda apresenta seres da realidade, mito apresenta seres sobrenaturais. Essas são as principais diferenças. No demais são iguais. Transmite oralmente, muitas vezes, narração, elementos da narração e assim por diante. Vamos lá? Tipo textual que predomina no mito e na lenda. Tipo textual: descrição, dissertação, narração. Narração. Elemento presente em lendas e não é comum em mito. Tem na lenda, mas não tem no mito. Elemento histórico, seres sobrenaturais ou tradição oral. Elemento histórico, a lenda tem fatos históricos, o mito não. O mito é sobrenatural. E a tradição oral é dos dois. Um exemplo de lenda brasileira: Saci Pererê, Lampião ou Iara. Embora os três sejam do folclore brasileiro, da cultura brasileira, apenas Lampião é um exemplo de lenda aqui dessas três opções. Saci Pererê, ser sobrenatural, e Iara, ser sobrenatural. Então é isso, pessoal. Essa é a principal diferença entre mito e lenda. Lembrar que mito é sobrenatural, não tem ligação com a realidade, e a lenda tem ligação com a realidade. Então é isso, e até a próxima, se Deus permitir.